Fala, meus amigos, saudações vascaínas, estou de volta para mais um Giro de Notícias plantão. Roda aí a vinheta do Giro de Notícias plantão. Bora lá então, começando aqui mais esse vídeo, o terceiro vídeo desta sexta-feira. Hoje eu tô trabalhando a beça, hein? Achei que o vídeo anterior que eu tinha feito falando ali sobre a campanha do Banco BMG para mudar a cor do patrocínio na camisa do Vasco e assim a camisa da capa vir sem aquele BMG laranja, né? Vir com uma cor preta, uma cor que orna ali, que combina com o uniforme. Achei que aquele vídeo tinha sido o último da sexta-feira. Já estava preparado aqui para tomar minha cervejinha, relaxar, assistir uma televisão e ficar tranquilo. Só que no Vasco, quem cobre o dia a dia do Vasco sabe que não existe tranquilidade e a qualquer momento pode acontecer uma novidade, né? No jornalismo é assim e graças a Deus a notícia dessa vez é muito boa. Tá sentado aí? Se você não tiver sentado, eu recomendo que você sente agora, porque essa notícia, se você estiver em pé, você pode até se assustar. Parece mentira, mas é verdade. O Vasco não deve mais nada para os jogadores. O Vasco está em dia com todo o seu departamento de futebol. O clube lançou uma nota oficial informando o pagamento de salário dos atletas. Só que calma, é um pouquinho complicado, não é tudo muito simples assim de, olha, tá devendo 3 meses, foi lá e pagou os 3 meses. Eu vou tentar explicar para vocês aqui a engenharia que o Vasco fez para poder ficar em dia com o departamento de futebol. Primeiro eu vou ler a nota oficial do Vasco aqui junto com vocês. Vamos lá. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que repactuou 100% dos valores ainda devidos aos atletas do departamento de futebol profissional, dando um importante passo para o reequilíbrio financeiro do clube. Nesta sexta-feira, 10 de julho, teve início a quitação da primeira parcela destes acordos, assim como foi realizado o pagamento integral do mês de maio. O clube agradece aos atletas que, mais de uma vez, demonstraram sua confiança na diretoria administrativa e comprovaram sua relação de parceria com o clube, sendo fundamentais para a celebração desta operação financeira. Vale lembrar que, diferente de vários clubes brasileiros, o Vasco da Gama optou por não reduzir os vencimentos dos jogadores em meio à pandemia da Covid-19, apesar dos reconhecidos prejuízos decorrentes da paralisação do futebol. Para vencer as dificuldades agravadas pela atual circunstância, a diretoria administrativa conduziu um processo de reorganização das dívidas junto aos atletas de futebol profissional, com a repactuação dos salários devidos de março e abril de 2020, além de todo o passivo restante, incluindo os direitos de imagem. Então a nota está aqui lida, vou tentar explicar para vocês aqui o que o Vasco fez. O Vasco devia 3 meses de salários para os atletas. Agora o Vasco não está mais em débito com esses atletas. Porém, o Vasco pagou apenas o mês de maio que venceu dia 10 de junho. Os meses de março e abril, além do direito de imagem, foram ali todos parcelados e o Vasco vai pagar ali junto com os próximos salários, né? Com as próximas folhas salariais. Aí você pode pensar, mas aí parcelou a dívida, continua devendo. Não, não é assim. Se você parcelou a dívida e você ali pagou a primeira parte do acordo, automaticamente você está em dia. Então o Vasco hoje está em dia com todos os jogadores do elenco profissional. Por exemplo, se você tem uma dívida, sei lá, com Itaú, com Bradesco, com o seu banco, sei lá, com qualquer empresa, o seu nome está no SPC, você vai lá e renegocia essa dívida, né? Parcela lá em, sei lá, 5 vezes. A partir do momento que você pagou a primeira parcela, você já está em dia com os seus compromissos, né? Então, automaticamente o seu nome sai ali da restrição e você está em dia ali com a organização que você devia. Então foi mais ou menos isso que o Vasco fez. O Vasco pagou uma folha completa para os jogadores, a folha referente ao mês de maio, e parcelou ali as 2 outras que estavam em atraso. Vai realizar aí esses pagamentos posteriormente, junto já com os vencimentos dos jogadores, os salários dos atletas. Então, como os jogadores aceitaram esse acordo, hoje o Vasco da Gama está em dia com seus atletas. Não tem salários atrasados mais no
no Vasco da Gama por causa dessa renegociação que os jogadores também aceitaram, né? A gente tem que parabenizar aqui os jogadores por todo esse comprometimento e também por ter entendido o momento difícil do clube e terem aceitado essa renegociação da dívida. E uma outra informação aqui, essa informação do Fred Gomes, lá do Globoesporte.com, esse parcelamento foi feito em 12 vezes, ou seja, o Vasco tem 12 parcelas para pagar os meses que estavam atrasados com os jogadores. A primeira parcela já foi paga, assim também como o salário de maio. Então hoje o Vasco está em dia, o Vasco está em dia com o elenco. O Vasco hoje não deve nada, não tem nada atrasado com o elenco. Foi aí uma engenharia financeira, uma forma que o Vasco conseguiu de negociar com os jogadores e colocar tudo em dia. A gente agora fica na expectativa para que esses pagamentos sejam honrados, né? Porque não adianta nada você renegociar sua dívida, pagar a primeira parcela e depois parar de pagar. De toda forma, foi uma engenharia inteligente para o Vasco conseguir colocar os salários em dia. Espero ter conseguido aí resumir para vocês, é um pouquinho complicado, mas eu acho que eu consegui passar. O Vasco devia 3 meses de salários, pagou um mês completo e os outros 2 o Vasco negociou aí em 12 parcelas, já pagou a primeira parcela e agora tem as 11 restantes que são diluídas aí nos vencimentos dos jogadores. Ou seja, no momento o Vasco vai entrar no Campeonato Brasileiro com os salários em dia, sem dever nada, sem nenhum débito com os seus jogadores. Essa foi a informação do dia, nesse giro de notícias plantão. O que você achou dessa engenharia financeira do Vasco, né, para poder ficar em dia com os seus atletas? Comente aí, a sua opinião é muito importante. Calma que ainda não acabou não, calma que não acabou. Já tinha encerrado o vídeo aqui, já ia começar a edição, quando eu recebo aqui a informação que o presidente do Madureira confirmou que Igor Catatal e Marcelo, o zagueiro Marcelo, serão jogadores do Vasco, irão para o Vasco por empréstimo. O Vasco não vai pagar nada pelo empréstimo, vai apenas arcar com os salários dos atletas. O presidente do Madureira, Elias Duba, disse que os dois vão se apresentar em São Januário já na segunda-feira e que o empréstimo vai até o final do Campeonato Brasileiro, que isso já está certo. A informação aqui é do site Sport News Mundo. Então Marcelo Alves, zagueiro de 22 anos, cria do Madureira, e Igor Catatal, de 25 anos, atacante, também cria do Madureira, serão jogadores do Vasco da Gama e já se apresentam na segunda-feira. A gente já tinha adiantado essa informação aqui, que essa negociação poderia acontecer, e agora é oficial, sacramentado aqui também, confirmado nesse giro de notícias plantão, com muita informação, né? Sexta-feira, final de sexta-feira aí, bastante movimentada no Vasco da Gama. Então é isso, ó, recapitulando tudo aqui, Vasco renegociou toda a sua dívida atrasada com os jogadores e não deve mais, não tem mais débito com os seus jogadores, com o elenco profissional, e confirmou aí, o Vasco não confirmou, né? Mas o presidente do Madureira confirmou que Marcelo e Igor Catatal são jogadores do Vasco da Gama, se apresentam na segunda-feira. Então é isso, agora acho que terminou de vez, hein? Calma, calma, não vai embora ainda não, que tem mais informação aqui, porque essa sexta-feira, plantão, né? Tá muito movimentada, uma informação atrás da outra, é uma notícia atrás da outra, tá? Que coisa de maluco esse fim de noite aqui, fim de sexta-feira, no Vasco da Gama. O Vasco divulgou detalhes da camisa da capa, inclusive a data de lançamento, que tá todo mundo ansioso para saber, inclusive você, eu tenho certeza que tá ansioso para saber a data de lançamento da capa. Muita gente me perguntou, o Vasco hoje colocou lá no seu Twitter uma foto oficial com um pequeno detalhe da camisa da capa, o Thales Magno vai estar aparecendo ali, o Thales Magno vestindo a camisa, dá para ver apenas a cruz de Malta e o símbolo da capa, só que tem um porém, se você colocar a foto no negativo, aparece lá, lançamento da capa, tá curioso, né? Lançamento da capa oficial no dia 3 de agosto. Então, ó, coloca aí na sua agenda, dia 3 de agosto, lançamento oficial do Vasco com a capa. Como a gente já especulava aqui no canal, o lançamento muito provavelmente seria antes de 9 de agosto, que é a data do Campeonato Brasileiro, que reinicia, né? Então o Vasco lança aí no dia 3 de agosto a camisa da capa, o seu novo uniforme. E será que nessa imagem aqui do Thales Magno dá pra gente ter uma ideia de como vai ficar? Não dá, né? Não dá pra ter muita noção de como vai ser, mas é oficial. Vasco e capa no dia 3 de agosto. Vou colocar aí a imagem do negativo para vocês, ó. Tá curioso, né? Aguarde. Meu kit será lançado no dia 3 de agosto 2020-2021. Iniciativa bacana aí do marketing do Vasco da Gama, anunciando a data de lançamento aí de uma forma bastante criativa. 3 de agosto, meu aniversário, hein? Se alguém quiser mandar um mimo aí, camisa nova do Vasco, tô aceitando. Então acho que agora acabou, né? Já falamos aqui sobre os salários em dia,
contratação aí de 2 jogadores do Madureira e agora, para encerrar de vez, data de lançamento e um detalhe da camisa da capa. Sexta-feira bastante movimentada em São Januário. Então é isso, conta aí com o seu like, conta com a sua inscrição, notícia boa, Vasco não deve mais nada para os seus jogadores e a gente entra aí no Campeonato Brasileiro sem dever os atletas, né? O Vasco entra no Campeonato Brasileiro com os salários em dia, espero que seja uma motivação a mais para os jogadores do Gigante da Colina. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima.